Equipe comercial e não perca mais tempo. 62 3706 3010 62 9 82 27 52 35. Na TBO, a gente se encontra. Você já pensou em ter a gestão completa para a sua empresa? Vídeos institucionais. Noites, muito boa noite. Estamos aqui para mais um encontro de milhões. E, gente, vou falar para vocês, viu? Essa semana, vocês viram que terça-feira a gente teve o encontro, né? E hoje, eu trouxe, assim, mais uma mulher. E essa mulher, eu acompanho ela, não conheci ela pessoalmente. Estou tendo a oportunidade de conhecê-la aqui, hoje, no nosso podcast. E, assim, vocês vão adorar o bate-papo de hoje. Erivânia, primeiramente, muito boa noite. Quero te agradecer pelo seu sim, por você ter aceitado, por você ter vindo até nós para contar um pouco e partilhar um pouco de quem é você, da sua história, nos ensinar um pouco daquilo que você tem de melhor. Então, muito obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço, viu, Carmiele? Para mim é um prazer enorme também, tá? Te conhecendo. E para mim aceitar de estar aqui, com certeza é uma honra, né? E boa noite também, né, para todas as manas que estão aí nos assistindo. E vai ser um papo bem descontraído. Bem Coisa bacana. boa, vai ser, como eu digo, né, todos os meus papos são papos de milhões. E nesse mês da mulher, Erivânia, eu trouxe aqui algumas mulheres, né, no decorrer do mês, pra gente poder partilhar um pouco desse ser mulher. E, porque, assim, é uma coisa que a gente precisa falar, né? Mulher, ela é um ser abençoado. Tem dias que eu tenho batido nessa tecla e não seria diferente. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, para elas saberem quem é você. E, enfim, vai. Então, galera, eu me chamo Erivânia, né? Sou uma microempreendedora aqui na cidade. Uso as minhas redes sociais também aí em prol da luta com a inclusão. Tenho uma filha que é autista e teve uma paralisia cerebral também no parto. E de lá pra cá, né, aquele negócio, a mãe sozinha, sem rede de apoio. Então, ali nas minhas redes sociais, a gente troca muito esse diálogo, né, entre as minhas seguidoras. Acredito que elas se reconhecem um pouquinho ali na minha história também, né? E muitas mães também que querem empreender, que ao mesmo tempo precisa ser mãe, né? Que é mãe solo. Sim. Então tem toda aquela dificuldade. E é isso. Aí eu sou a mamãe da Alice, né? Olha que é só. Uma criança de 7 anos muito especial. E estou aqui na cidade de Anápolis, nasci aqui, né? Já tem 31 anos. Oh, meu Deus. Olha essa cara. Gente, é engraçado. O povo chega aqui, eu tô pensando que eu tô ficando velho, que o povo fala assim, eu tenho 29, eu tenho 30, e essa carinha de 20. Realmente, a nossa era é dos 20. A Alana estava certa. Erivânia, é engraçado que, gente, a Erivânia não sabe que o nosso podcast de terça-feira foi com uma médica e ela é especialista, ela é neuropediatra. Que legal. E o nosso bate-papo foi exatamente sobre isso. Que top. Foi sobre autismo. Eu não sabia, eu sabia que sua filha era especial, mas eu não sabia que ela era autista. Então, para vocês terem noção, tanto que Deus, ele une muito propósito. Porque Verdade. tudo que a gente conversou na quinta, você vai poder dizer para os pais e partilhar um pouco aqui com a gente o que você vive. Porque uma coisa é o que o médico disse. Uma coisa é a mãe, quando ela recebe, tudo aquilo. Verdade. E conta aqui pra mim, vamos começar pela sua vida de empreendedora, né? Eu comecei a te acompanhar por conta das cintas que você vende. Como é que é essa questão das cintas? Como é que você entrou nesse mundo? Na verdade, assim, eu digo que eu não vendo cintas, né? Eu vendo autoestima. É diferente. É diferente, tá? Por quê? Porque é maravilhoso quando, né, eu envio aquela cinta para casa da cliente e elas mandam aquela mensagem de carinho, olha, nossa, eu tô me sentindo maravilhosa, você devolveu minha autoestima. Então, eu sempre falo, gente, eu não vendo cintas, eu vendo autoestima. Eu comecei a empreender, na verdade, não era esse ramo. Eu tinha uma loja de roupa feminina e foi muito engraçado, porque uma vez me surgiu uma parceria com cintas modeladoras. Por isso que eu digo que quando é um propósito de Deus, e eu digo, gente, Deus, assim, eu sou uma filha escolhida e amada por Ele. Porque, às vezes, as coisas que Deus faz por mim, eu vejo uma conexão muito forte, sabe? E aí, na realidade, o que aconteceu? Me enviaram uma cinta de presente para fazer uma divulgação.
E aí eu fiz a divulgação e foi, assim, um sucesso. E no dia que eu fiz a divulgação, muita gente queria, só que essa empresa era de Goiânia. E aí eles não queriam, as clientes não queriam pagar o frete. E aí, como eu tinha uma loja na Avenida Mato Grosso de roupa feminina, aí o pessoal da fábrica dos modeladores falou, olha, muita gente procurou, mas eles não querem pagar o frete. Você tem interesse de colocar na sua loja? Aí eu falei assim, gente, interesse, falei pra eles, interesse eu tenho, mas eu não vou investir nisso, porque eu não dava nada, sabe o que era nada? E aí, no dia da inauguração, né, ali da exposição dos modeladores na minha loja, eles aceitaram, né, que eu trabalhasse consignado e me mandaram 5.000 de peças para minha loja. Nossa! Gente, que inacreditável. Desafio. Eu vendi tudo no dia da inauguração. Aí tá, de lá pra cá, eu vendia mais cintas do que roupas. Não compensa vender roupa mais. E continuei trabalhando consignado com eles durante 3 anos. Nossa. E aí, o sucesso foi tão grande que eu falei, gente, eu vou vender a minha loja e vou ficar só com os modeladores. Porque o modelador, eu sempre gostei dessa questão de ir na casa da minha cliente, conhecer a minha cliente, aquele TED a TED, sabe? Aquele abraço, aquele carinho. E a loja eu me sentia meio que presa, assim, sabe? Meio que limitada. Então, eu pensei, eu vou, por enquanto, para o ramo do online. Sim. E graças a Deus deu muito certo mesmo. A minha loja é online e eu tenho muitas clientes. E foi antes da pandemia. Não, mulher, já tem uns 5 anos já que eu trabalho com modeladores. Só com modeladores. E online. Olha pra você ver que você viveu online. O desafio da pandemia. Exatamente. Sem pandemia. E ainda, o melhor, na pandemia foi a época que eu mais vendi cinta modeladora. Porque acho que as mulheres ficavam muito em casa. Sim, sabe? E assim, foi quando muita gente que não tinha tempo... Exatamente. Não tinha como ir na academia. Sim, e começou até mesmo ter mais acesso. Porque não é que as pessoas não tinham acesso ao Instagram, mas as pessoas usavam bem menos. E aí, na pandemia, ficou tipo, eu preciso de comida, eu preciso de... Exatamente. Tudo vai ter que ser pelo celular. Então, elas começaram a ter mais. Então, acesso automaticamente, também. Muita gente vendeu mais. Isso. E você foi uma dessas. Eu fui uma dessas. Que, assim, agregou tanto a questão de modelar estando em casa, né? Pra quem já tava meio que insatisfeito. Nossa, eu tô precisando de uma cinta. De uma modeladora, por favor. Pode deixar que eu vou mandar um de presente pra Olha você, só, adorei, viu? E assim, é muito legal, sabe? Trabalhar com isso, porque, de fato, assim, é um produto que realmente causa uma... Não é só que causa, sabe? Mas tem muita gente que tem aquele preconceito. Fala, mas cinta não resolve. Sim. Sabe? Mas, de fato, gente, assim, a nossa compressão, tanto que ela é boa, que ela realmente reduz inchaço. Minhas clientes tiram foto sempre quando compram e depois, com o tempo, já mandam outra foto. Sim. Então, sempre assim, é um produto... Antes depois. Exatamente. É algo, assim, muito, muito maravilhoso, sabe? Trabalhar com isso. Não... Já pensei em mudar de ramo, mas eu falei, gente, esse é o que eu mais me encontrei, sabe? É engraçado, muito porque legal. Todo mundo que passa por aqui, a gente pergunta, né, do propósito, do que essa pessoa busca. E os olhos, de fato, de todo mundo que passou por aqui até agora, acho que você é a nossa 10ª participante, das 10 pessoas, todo mundo se encontrou naquilo que faz. Mas, assim, com um amor tão grande que eu fico assim, gente, se todo mundo se encontrasse da forma com que as pessoas que estão passando pelo nosso podcast tivessem encontrado, dentro do seu propósito, dentro daquilo que a pessoa busca, eu acho que a gente teria um mundo muito melhor. Com certeza. Porque, assim, nossa, é bonito de ver, porque você fala, seus olhos chegam a brilhar. Gente, é só porque vocês não estão aqui pra vocês verem, mas o olho dela chega a brilha quando você fala. E eu acompanho, e assim, você acorda que você tá indo levar, e você atende até outras cidades, que você mesma vai. Eu sempre faço questão mesmo, sabe, de atender. Já conheci várias clientes, eu acho muito legal. Quando eu chego, elas querem que eu sento, que eu tome café, e elas falam... Nossa, é uma recepção, assim, maravilhosa. Todas elas perguntam sobre a Alice. Então, assim, é aquele negócio que... Eu até li um ditado essa semana que eu falei, cara, muito top. Pessoas inteligentes, elas ganham dinheiro e, ao mesmo tempo, se divertem. Sim. Entendeu? Isso é porque quando você trabalha por amor... Por amor. Então, você não trabalha, une. Você só se diverte. Porque eu falo que você não corre atrás do dinheiro. Exatamente. O dinheiro chega de uma forma natural. Exatamente. Ao mesmo tempo que você tá se divertindo ali, você tá, né? E aí,
E aí acabou que, assim, é uma relação, por isso que eu chamo humanas, porque é uma relação de irmã para irmã, sabe? Assim, Sim. que a gente tem ali no Instagram. E eu tento, o máximo, dar aquela atenção, porque são pessoas realmente, assim, graças a Deus, eu penso assim, tem muita gente que tem 20 mil, 30 mil seguidores, mas eu nunca fiz questão de comprar seguidores. Por que eu nunca comprei? Porque o meu intuito ali é realmente ganhar clientes, ganhar pela carisma, pela pessoa que eu sou, jamais pela quantidade, entendeu? Mas pelo conteúdo mesmo, pelo meu produto. E eu acho que, assim, esse é um diferencial de todo o sucesso, porque eu me considero uma mulher de sucesso. Com certeza. Olha a sua história, não precisa de muito. Eu me considero uma mulher de sucesso pelo simples fato de vender diariamente, sabe? Hoje eu já não preciso mais... eu digo que o Instagram, ele leva a gente aonde a gente não consegue ir de fato, né? É as nossas pernas. Ele entra na casa de muita gente que você nem faz ideia que você tá ali. Muita gente te conhece, sendo que você nem conhece aquelas pessoas. Então, de fato, eu acredito que seja isso, entendeu? Que seja realmente, de fato, aquela... É uma conexão mesmo que você tem que criar. É receber um pouquinho de você todo dia, né? Isso. Eu lembro que quando eu fiz a minha cirurgia, você tinha feito a sua cirurgia há pouco tempo. Que a gente fez cirurgia com o mesmo médico, Dr. Paulo. Ele é fantástico. Maravilha. E aí, eu acompanhei o seu pós-cirúrgico e tudo mais. E aí eu ficava assim, não, se ela não sofrer, eu não vou sofrer. Se ela não sofrer, eu não vou sofrer. E aí foi daí que eu comecei a te acompanhar. Que eu vi. E aí eu sempre tô acompanhando seus stories. Inclusive, sempre que você posta alguma coisa assim de diferente, que acontece, ou alguma situação que você passa, que você compartilha, eu sempre... me compadeço de alguma situação, e não só com você, mas com outras pessoas que eu acompanho. E é muito engraçado isso, porque todas as vezes que você acompanha, inclusive quando eu comecei o podcast, foi uma das coisas que eu selecionei. As pessoas que eu mais acompanhava e que eu mais admirava como pessoas. Tipo assim, eu conheço essa pessoa aqui pessoalmente, ela é incrível. Eu conheço essa. Então, assim, eu selecionei todo mundo que veio até hoje no meu Instagram, no meu podcast. Eram pessoas que eu realmente estava ali para poder admirar elas. E eu queria que, tipo assim, o mundo soubesse da história delas. Então, por isso que o fundamento foi aquele de, tipo assim, por trás de uma história existe sempre uma história. Com certeza. Porque o mundo precisa saber que, por mais que você conte, talvez os meus seguidores, as pessoas que estão no YouTube, o público do YouTube não sabe. Verdade. Não conhece quem é você, qual que é a sua história e como você pode ajudar. E quando eu vejo assim, com certeza, não tenho sombra de dúvidas. Além de você ser guerreira, você é sim uma mulher de sucesso. Isso aí assim, na verdade, cada um sabe ali onde o calo que aperta, né? Às vezes, a gente... muitas das pessoas que assistem a gente imagina que a nossa vida seja perfeita. Literalmente. Nossa, olha, gente, tem nada de perfeito. Gente, olha, ela tá malhando 3 horas da tarde. Olha, ela acordou, tomou café em casa e tal. Gente, mas cada um sabe os BOs por trás de cada câmera. Ninguém sabe que você acorda às 5 da manhã, que você não dormiu. E assim, eu até estava falando em relação a esse assunto agora semana passada no meu Instagram, que tem muita gente no meu Instagram que eu meio que selecionei para assistir. Por quê? Porque é uma realidade de vida que mostra que você, às vezes, você mesmo se sente frustrada, achando, nossa, sabe? Então, assim, eu gosto de seguir pessoas reais, sabe? Que mostra o dia a dia, como cresceu, como... que passe realmente algo positivo para as pessoas. Não aquela pessoa que só fica ali para... Nossa, sabe? É bom, mas se a pessoa não tiver uma cabeça, assim, no lugar para entender isso... E eu, na verdade, eu tô muito nessa fase, assim, de superações, sabe? Eu adoro pessoas assim, pessoas que têm uma história legal para passar, para complementar na vida da gente. E isso é muito bacana. Bom. Porque você aprende muito. Muito. Você aprende, tipo, a ser forte. Por exemplo, falando do que eu te acompanhei, eu passei por um processo e quando eu perdi minha loja era muito... Você estava entregando, eu lembro que eu assisti seus stories às vezes, estava entregando em outras cidades. E aquilo, por mais que, tipo assim, eu estava numa fase de que eu não queria mais empreender. Não quero mais empreender, não é pra mim. E eu já tentei uma vez e eu vou desistir. E eu sou uma pessoa que na minha cabeça, até antes de acontecer o fato, eu tinha colocado na minha cabeça que eu nunca ia desistir.
de nada na minha vida, porque eu nunca desisti. E aí passou nessa situação e eu vendo você ali indo em outras cidades, eu falava assim, cara, ela tem uma filha, ela é mãe, ela está só, porque você mostra ali sua realidade, você é só. E, cara, ela faz acontecer. Aí você fica assim, e eu tô aqui pensando na minha vida, ainda, tipo, pensando na morte da Bezerra. Não dá. É aí onde que você fica... É um choque de realidade. Que a gente toma com a vida do outro, quando ele mostra a verdade dele. E assim, Carmiele, na verdade, é aquela coisa assim, que ou você fica ali estagnado na situação que você está vivendo, ou você realmente olha e fala assim, cara, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Sim. Então, assim, eu, na verdade, eu sempre tive isso. Eu não vim de uma família rica, mas eu sei onde eu quero chegar. Acredito que todo mundo, né? Parece até clichê falar isso, mas é de fato o que todo mundo deseja. E o que acontece? Eu, por vir de Alexandria, morei lá um tempo, então tenho muitas clientes lá. E eu nunca... Tipo assim, eu tirava um dia da semana para atender todo mundo lá. Então, eu passava 2 dias lá, assim, no 12, atendendo para vir embora. Chegava aqui em Anápolis, no outro dia seguinte, já tinha que ir para Goiânia, que eu tinha cliente lá. E vivo nesse corre. Mas, mesmo assim, ainda envio para todo o Brasil também, graças a Deus. E isso acaba fazendo com que você ganhe a credibilidade do seu cliente, que ele também vê o seu esforço em estar ali, sim, entendeu? E aí, graças a Deus, os meus modeladores, uma pessoa que compra, ela não deixa de indicar para outra. Sim. É impressionante. E, gente, graças a Deus. A internet vende, o Google vende, o YouTube vende, a loja física vende, mas nada vende mais do que eu usei. Verdade. E, cara, não tem como. Tudo que você usa, que você mostra para outra pessoa e você fala assim, olha, eu usei isso aqui, você compartilha com a pessoa, ela quer. Verdade. É incrível. Tudo aquilo que você diz pro outro. Tipo assim, eu tenho o lugar que eu faço a minha unha. As pessoas falam, Carmela, eu quero fazer a unha nesse lugar. O lugar que você arruma seu cabelo. Eu quero fazer. Gente, é automático. Tudo aquilo que é o boca a boca, ele sempre vai vender muito mais. Tá, e o porquê de ser uma influência, né? Sim. Porque realmente, de fato, se você tá fazendo e mostrando uma coisa positiva, você realmente vira influência na vida de outras pessoas. Sim. E isso, inclusive, é até assim, uma grande responsabilidade, porque tem pessoas que influenciam para uma coisa bacana e tem outras pessoas que infelizmente usam a internet para influenciar para coisas erradas, né? Exato. Tem gente que, por exemplo, quando alguém vai fazer qualquer coisa, comida, e fala, vamos fazer parceria, eu experimento aquilo, eu conheço aquilo, porque você vai lá e faz uma divulgação daquilo. Mas e a procedência? Verdade. E de onde veio, o que aquela pessoa tá... Tipo assim, a comida. Eu vou colocar comida na casa do outro? Então, isso, assim, isso é muito sério. É uma responsabilidade. Grande. Eu falo isso porque as meninas... Essa semana, as meninas que fazem minha unha estavam conversando. Eu falei assim, gente, você sabe por que eu falo? Porque não existe no mundo uma pessoa mais indecente com unha do que eu acho. Tá linda, viu, amiga? Já babei aqui, já. Gente, eu sou muito, muito enjoada. Porque eu faço desde muito criança. Eu comia unha e minha mãe me ensinou a fazer a unha. Então, minha mãe falava assim, eu vou pagar a moça pra fazer. Então, tipo assim, é o meu dinheiro, então você não pode comer. Então, tipo assim, ela condicionou e ela me ensinou e eu aprendi. Então, a vida inteira eu passei por 2 pessoas. Então, assim, o resto era quando não tinha jeito, uma outra opção. E aí, eu não consigo ficar sem fazer a unha, porque a gente mexe com as mãos, é desconfortável. E eu falei, gente, mas e aí? E aí, no meio disso tudo, eu falo pra elas, gente, eu tenho certeza quando eu falo pra alguém de vocês, mas porque não tem alguém, pode me apresentar em 100 pessoas, elas podem ser muito competentes. Mas pra mim, aos meus olhos, vocês são competentes pra isso. E é aquela coisa também, sabe, Carmiele, que quando a coisa é boa, que você de fato gosta e você indica, às vezes nem é pela questão do valor. Sim. Eu indiquei e faço várias indicações que não é parceria, mas eu gostei. Sim. Acho legal o meu público conhecer. Gosto também de ajudar pessoas que estão começando, igual as minhas seguidoras mesmo, elas mandam pra mim, Erivânia, eu tô com uma loja pequena e tal, que eu posso mandar um mimo, quanto você cobra? Eu falo, gente, que isso, eu tô aqui pra ajudar. E assim, faço questão disso, sabe? Ao mesmo tempo que eu ajudo essas pessoas, muitas das minhas seguidoras lá são empreendedoras, eu fico muito feliz com isso.
E, assim, muitas delas eu indico sempre, sabe? Elas mandam um mimo, um presente, fica, qual o valor? Me fala um valor. Eu falo, gente, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, eu espero. E, assim, quando de fato eu gosto, porque é aquele negócio, quando você gosta de verdade, nem tem nenhum sacrifício, né? Sim, você faz natural. Indicar, é super natural. E aí, igual a gente estava falando sobre a questão, né, um pouquinho para as pessoas me conhecerem de fato quem eu sou. Então, assim, eu separei, né, do meu ex-marido, e aí com a minha filha, ela, com a doença dela, ela não conseguiu dormir comigo, que ela era muito apegada com ele. E aí eu tive uma fase muito difícil, gente, que foi, assim, uma das minhas piores fases da vida. E aí ela morando com o pai dela, morando assim, né, eu ia lá todos os dias, até mudei para a esquina da casa dele para ficar pertinho dela. Mas, assim, era muito, para uma mãe é muito difícil, sabe? Você não poder estar 100% com a sua filha. E ela chorava muito, muito, muito. Por mais que eu oferecesse o mundo para ela, mas ela não entende muita coisa. Sim. E aí foi indo, e eu falando, gente, é um dia por vez. E aí, mesmo assim, ainda tendo que trabalhar, arrumei um emprego, mesmo depois da loja, trabalhando com os modeladores. Eu falei, eu vou arrumar um emprego para me ocupar a cabeça. Comecei a trabalhar numa loja de internet, meio período. E aí, mesmo assim, com os modeladores, mas vendia tantos modeladores que meu patrão chegou em mim e falou assim, olha, Erivânia, não tem condições, o entregador tá aqui na porta o tempo inteiro. E eu já ia com a mala, já, sabe? Pro trabalho. Só que eu precisava daquele momento também de, sabe, de não ficar dentro de casa. Sim. Ou, tipo assim, eu tava numa fase muito difícil. E aí, depois de um tempo, eu consegui a guarda da Alice, de fato, e aí eu falei, agora eu vou bater firme, eu quero que ela acostume e que fique comigo. E aí eu até mostrei essa realidade para as meninas no meu Instagram, foi uma fase, assim, extremamente difícil, mas eu consegui vencer. Hoje, assim, a Alice mora comigo, é uma criança apaixonada na nossa casa. Essa noite você dormiu com ela. Sim, ela é você precisa conhecer ela é um anjo. Não, já quero conhecer. É igual o Vitor Hugo fala, ele fala, olha, amor, ela muito mais ensina a gente do que a gente ensina ela, sabe? Porque ela é, assim, é um anjo. Eu sempre digo, de especial, ela é realmente muito especial. A gente estava falando sobre isso, Erivânia, engraçado você contar essa realidade, porque a doutora Ana falava exatamente sobre isso, sabe? Sobre as crianças que são, às vezes, muito inteligentes, as crianças que são mais amorosas, as crianças... E que, tipo assim, não tem... existem inúmeras formas de você cuidar daquilo. Exatamente. De você... E como que foi... Senhor, como que foi para você receber essa notícia, assim, esse diagnóstico? Porque a gente falava também sobre essa dificuldade, porque ela falava assim, que quando ela entrou para a neuropediatria, ela gosta muito de desafios. E que hoje ela precisa tratar, inclusive, porque é muito difícil, porque ela passa o dia dando notícias ruins. Ela fala assim, quando ele chega para mim, é assim, de 10 pacientes, eu vou dizer que tá tudo bem. 99% dos meus diagnósticos são diagnósticos de, tipo assim, o seu filho tem algum problema. E aí ela falou assim que não era sobre curar. Ela falava assim, eu não posso curar o seu filho, mas eu posso consolá-lo. Tipo assim, mostrando todo um caminho. E aquilo foi muito bonito. E aí, olhando a sua história, assim, você partilhando, e juro pra você que eu não sabia, foi, assim, um mero... Coincidência. Uma mera coincidência mesmo. Eu sabia que ela era especial, mas eu não sabia que era do autismo, que ela tinha autismo também. E como que foi isso pra você receber esse diagnóstico? Porque eu tava olhando no seu Instagram a história dela, né? Porque tem. E aí você disse que você teve uma gestação normal. Tranquila. Super normal. Me alimentava bem, só que eu também tive um pouquinho de anemia, sabe? E na gestação. Mas, assim, foi super controlada e meus exames dava tudo perfeito. Inclusive, a última ultrassonografia dela deu que ela tinha 3 quilos e pouco. E ela nasceu com 2 e pouquinho. Deu uma diferença bem considerável. E, assim, ela nasceu muito magrinha, com hipoglicemia. E ela não mamava, ela não chorava. Ela não chorou na hora do parto. E aquilo, assim, já foi desesperador, né? E aí, depois... Mais ou menos com uns 7, 8 meses, a minha irmã também tem uma filha que é 1 mês de diferença da minha. Sim. E aí, a gente começou a perceber a diferença, porque a dela era 1 mês mais nova. E a minha
não fazia, que era mais velhinha, não fazia nada do que a filha dela fazia. E eu comecei a perceber a diferença. Eu colocava ela sentada, ela não tinha curiosidade de pegar alguma coisa que estava do lado. Eu colocava um desenho na televisão, ela ficava assistindo o dia inteiro, se deixasse. Ela não pedia comida. Só uma pausa. Gente, é muito engraçado. Eu só vou complementando assim, porque a doutora falou exatamente isso. Ela falou assim que era pra vocês verem uma mãe. Olha só, vocês estão ouvindo de uma mãe que ela não assistiu, ela não sabe nada do que a doutora Carolina falou. E simplesmente a doutora Ana Carolina falava isso, que quando o bebê vai chegando numa determinada fase, ele não dá as mãozinhas, ele não pega em determinadas coisas. A gente falou muito para as mães ficarem atentas a essas coisas, porque às vezes a mãe tá tão encantada, tá tão apaixonada, porque por mais que às vezes existem mães com realidades inúmeras, gente, de tipo assim, de descobrir uma gestação, mas depois que nasce, eu não sou mãe, mas eu acredito que é uma coisa muito única. E eu escutei uma coisa interessante de um neuropediatra, que ele falou assim, olha, todas as mães têm aquela coisa na cabeça assim, toda criança tem o seu tempo. Sim, o que as mães falam. Toda criança tem um tempo. Um tempo, não significa o seu tempo, entendeu? Tem um limite de tempo que tem a criança engatear, a criança andar, a curiosidade, a criança falar. Passou daquilo ali, você precisa procurar um especialista, porque quanto antes melhor o diagnóstico, melhor é o tratamento, né? A conversão ali da situação. E a Alice, ela não tinha nenhum tipo de reação. Aí, até então, eu tinha uma cliente que ela é até hoje, diretora de uma escola de criança especial que tem aqui em Anápolis. Sim. E aí ela, lá em casa, avaliando a Alice, assim, ela falou, olha, sua filha é especial. Aí aquilo eu já, tipo assim, eu já imaginava, né? Mas eu não tinha ali tanta certeza. No fundo, você, tipo assim, você como mãe não queria, exatamente. Eu sei, mas eu não quero. Exatamente. Mas assim, na verdade, eu tinha até uma cabeça boa, sabe? Sério? Eu tipo assim, eu já tava meio preparada, porque eu achava até que a Alice não ia nem passar de 1 ano, porque quando ela chorava, a hipoglicemia, ela ficava muito preta. A boca toda preta e não saía o choro. E era assim, era desesperador. Inclusive, eu acho até hoje, né, que ela precisava de uma UTI quando ela nasceu e não colocaram ela. Nossa. Até porque o neuro também já falou isso. Mas, enfim, né? Deus sabe de todas as coisas. E aí eu peguei, quando a Simone, uma colega minha, falou isso, eu falei assim, nossa, ela falou, olha, na escola tem uma triagem, leva ela pra gente passar ela nessa triagem e saber se de fato como que tá o desenvolvimento. Eu levei ela na triagem. Ela tinha 1 ano e pouquinho. Aí, na triagem, a moça já olhou e falou assim, olha, a profissional já olhou e falou assim, olha, não dá para fechar um laudo, mas, de fato, ela realmente vai ter que fazer uns exames, alguma coisa, e aí você procura um neuro. Aí foi a época que eu procurei um neuro, e aí não fechava laudo por nada, não sabia o que era, a gente só tinha certeza que o cérebro dela era um pouquinho reduzido de um lado, que isso era o que causou a paralisia cerebral, né? Mas a paralisia você já sabia? Não, aí eu fiquei sabendo aí. Entendi. Aí, pra mim, era só isso, entendeu? Aí, tinha outro grau de alguma coisa que eles não sabiam o que era, e aí, com 5 anos, que é a idade que, assim, a maioria dos neuros fecham, de fato, porque já é uma transição ali, né, que a criança já vai para outro tipo de, né? E aí, foi quando o neuro falou assim, olha, vamos fechar o laudo, ela de fato tem um autismo também. Aí foi assim, mas autismo, gente, não é aquele, não precisa você ficar procurando na internet, se perguntando o que uma criança autista tem. Tem vários, sabe? Um neuro uma vez até me falou assim, olha, você tá vendo aqui, esse copo com água, se eu jogar um caroço de feijão aqui, vai dar várias ondinhas. Assim é o autista. Sim. Ele tem vários graus, não adianta a gente ficar comparando o filho da gente. Sim. Mas o que eu bato muito na tecla é a questão da inclusão. Porque, assim, gente, só quem sabe só o quem tanto tem um que tá filho. precário. É triste a situação, gente. Não tô brincando, não tô aumentando aqui. Sim. Mas é triste eu já a situação. acompanhei sua vida e eu sei como É triste a situação da falta de inclusão. E muitas das vezes não é só de crianças. Eu já presenciei adultos olhando para minha filha com cara feia, fazendo cara de nojo. Eu já presenciei isso. E isso, gente, não afeta a criança, porque ela é uma criança especial, ela tá tudo certo. A minha filha, ela vai em parquinhos que a criança tá rejeitando ela e ela tá sorrindo pra criança, querendo brincar.
Entendeu? Que ela é E isso, inocente. mas é culpa da criança que tá lá no parquinho? Não, não é, gente. É a conscientização de cada pai de mostrar a realidade fora de casa, que existe crianças que são especiais, são diferentes. Aí eu já ouvi em parquinhos, né, nessas coisas. Mas eu não vou brincar com ela, porque ela baba nos brinquedos. Eu não vou brincar com ela porque ela usa fralda. Olha o tamanho dela usando fralda. Entendeu? E assim, no começo, eu saía do lugar chorando. Nossa, Eu falava, como que não chora? Gente, não... Sabe? Então, assim... E ela perguntava pra você, tipo, por que mamãe? Como é isso? Não, na verdade, a Alice, ela não fala, ela não entende. Ela fala assim, mamãe, papai, que é aga, amor, né? Que é o meu namorado. Mas, assim, ela sabe, de fato, quem são as pessoas, mamãe, papai, vovó. Mas, assim, ela não entende. Entendeu? Então, assim, quando ela tá em algum lugar, a criança pode bater nela. Ela não vai entender. Ela não vai entender. Ela não vai. Ela vai achar que ela tá brincando com ela, entendeu? E é assim, é uma luta diária. Sim. E eu quero até, inclusive, usar esse espaço, claro, tá? Pra falar pros pais, gente, a conscientização de explicar. Tem muitas mães que me relatam histórias, assim, tristes. Eu fico até arrepiada de contar. Porque são histórias tristes. E só nós sabemos o que é você tirar... Porque, assim, tem muitos pais que preferem prender seu filho, para não ter que passar por muitas coisas. E hoje em dia, as crianças especiais ganharam um espaço legal. Sim. Né? Eles têm aí filas, vagas de estacionamento. Tem muitas coisas que, assim, graças a Deus, uma conquista. E é muito importante isso. Inclusive, a Pamela veio também, foi um dos encontros, ela participou aqui. Ela cuida dessa parte. Ela ajuda pessoas que têm condições especiais, que são especiais ou que se tornaram especiais ao decorrer da vida, a realizarem sonhos. Então, assim, a adquirir seu carro, a ter um seguro para a família, há inúmeras formas. E a gente estava conversando e ela partilhava sobre essa questão das histórias e das coisas que ela recebe. E ela compra muito essa briga da inclusão, porque ela fala, Carmélia, é uma realidade que só quem vive. Você se depara com ela ali, igual ela que trabalha, ela conta que todos os dias ela se depara com uma realidade diferente, com uma mãe diferente. E às vezes as pessoas falam assim, mas você vai usar seu filho, você vai fazer isso. Ela fala, não, você vai dar uma vida melhor para o seu filho. Porque quando você busca dar uma vida... É a única coisa que você consegue fazer. Verdade. E assim, olhando para você, a forma com que você conta, é muito bonito. E a gente consegue perceber o quanto você de fato é muito forte. Eu sei que não é assim o tempo todo. E não foi assim, não foi fácil assim. Mas você é muito guerreira, enquanto mãe. Obrigada. Porque, assim, quando você pensa, e pra mim, por exemplo, que não sou mãe, quando eu penso assim, nossa, eu não sei se eu saberia lidar. Porque o meu irmão, uma vez, a gente foi numa loja e minha vizinha tava com ele, tem um irmão de 15 anos hoje. Mas ele era pequenininho. E uma criança mordeu ele na loja. E a mãe viu e ficou tudo bem. E aí a minha vizinha foi e falou pra ele assim, eu vou te morder. E aí a criança começou a chorar. E a mãe achou ruim. E ela falou assim, não, minha senhora, não tem por que você achar ruim. Eu falei pra ele que eu vou morder ele porque ele acabou de morder uma criança. E ele é grande, sua criança é pequena e a senhora não fez nada. Então, assim, você percebe que tem muitos pais que tipo assim, que o filho pode ter determinado comportamento e tá tudo bem. Verdade. E isso é uma coisa, assim, que... É triste. É triste lamentável. De você ver. Porque se a pessoa... É como se o pai também fosse. E, assim, na verdade, as crianças de hoje é o futuro de amanhã. Sim. Então, o que você, pai e mãe, você tem uma tamanha responsabilidade sobre o seu filho. Sim. Né? Se você não ensina o seu filho a amar o próximo, a respeitar o próximo, como que ele vai crescer, né? Sim. Nessa sociedade sendo uma pessoa assim? É aquela questão que eu sempre falo, gente, se a criança cresce em um lar, vendo o pai batendo na mãe, ela vai crescer achando que aquilo é normal. Ela vai se tornar um adulto que vai querer bater na esposa, entendeu? Sim. Então, assim, a gente é o espelho dos nossos filhos. Você não pode deixar seu filho sair de casa sem explicar para ele que na escolinha tem o amiguinho que talvez usa fralda, que não sabe comer. Aí, o que acontece? Minha filha fazia parte de uma escola particular
E aí o neuro pediu para ela ter uma professora de apoio. E isso só a gente que é mãe de crianças especiais sabe que as escolas públicas fornecem isso, né, para o seu filho. Sim. E aí eu levei a Alice para uma escola pública. Meu Deus, gente, vocês não têm ideia do tanto que a Alice está gostando e o tanto que a Alice está sendo muito bem tratada. Todos os dias eu chego na escola, tem, assim, pelo menos umas 5 crianças que vão correndo. A Alice chegou, abraça ela, me entrega a mochila dela. Nem é a tia de apoio que eles nem dão tempo. Não dão tempo. Eles já correm, já entregam a mochilinha dela. Eu já cheguei lá, já presenciando os amiguinhos dando o lanche deles pra ela, porque ela não queria comer o lanche dela. Sim. Então, assim, agora eu tô vendo uma inclusão surreal. Sim. Não tô falando que, nossa, é porque tá numa escola pública. Não tô falando isso. Até porque eu tinha esse preconceito, sabe? Sim. Sobre escola pública. Mas achando assim que, não vai ser bem cuidado e tal. Mas, gente, é uma inclusão linda de se ver. Sim. Com as crianças especiais, sabe? A minha filha tá recebendo um apoio, assim, surreal, que eu nunca imaginava. E como que foi pra você quando você precisou colocar ela na escola? Porque, assim, ela era bebezinha e eu tinha a loja ainda. E aí, eu coloquei ela numa escola particular do lado da loja que eu trabalhava, que eu tinha. Mas você já sabia que ela era especial? Já tinha noção, porque já estava passando por médicos, né? E assim, na época também ela já estava com todos os sinais, sabe? Entendi. Da paralisia, né, no caso. Só que aí, o que acontece? Eu coloquei ela na escola e ela, igual o balé, ela não fazia, ela não dava conta. As apresentações da escola, ela não dava conta. Entendi. Só que, assim, eu nunca deixei que ela não participasse. Tudo que era coisa, a Alice vai subir lá e vai apresentar. Ela vai fazer do jeito dela, mas ela vai fazer. Entendeu? Para justamente ela ter essa inclusão. E eu nunca fui essa mãe de pensar assim, tal lugar eu não vou, porque lá a Alice... Não, gente, onde cabe eu, cabe minha filha. Entendeu? Isso então, é assim, muito importante. Sim, e assim... É muito interessante o apoio também, né? De uma mãe com a outra. Isso... Muito, partilhar isso. A Pamela contava uma história aqui que a gente falava sobre mães fortes. Mas mães que permitem os filhos fazerem. Porque, às vezes, a gente tem muito filho que não vai caminhar, por exemplo. Ela fala, Carmele, se eu fosse uma pessoa especial, eu não saberia nada. Eu seria, de fato, 100% especial, porque meu pai, ele ia fazer absolutamente tudo. E ela contando que ela tem cliente, que a mãe dela falava assim, deixa eu te falar, você é deficiente, mas você não tem as mãos, mas você tem os pés. Se vira. Aí eu falando pra ela assim, olha, a minha mãe, inclusive ela tá brava, gente. Minha mãe tá brava porque ela disse que eu só fico falando mal dela no podcast. Que ela não vai mais assistir o podcast. Não, gente, minha mãe é o amor da minha vida. Ela é lindinha demais. Então, mãe, não fica brava comigo. Mas a minha mãe seria uma pessoa que... No dia também eu falei, minha mãe seria uma pessoa que a minha mãe, ela empurraria. Ela falaria pra você assim, não é porque você tem esse problema aqui que você não consegue fazer? Vamos lá, você consegue? E assim, quando você fala, é exatamente o que você faz com a Alice, mas de uma forma de amor. Tipo, não é porque você tem um problema. E isso é uma forma de amar. Sim. Porque não é porque você é especial e você não sabe fazer um gesto na dança que você não vai participar do balé. Não, você vai estar lá, você vai estar com as outras crianças, porque aquilo faz com que ela se sinta importante. Por mais que ela não entenda, eu acredito que Deus tem um propósito dentro dela. Sim. Porque quando eu falo que as mães que têm filhos especiais, elas são escolhidas. Eu não tenho dúvida. Elas são escolhidas e, assim, Deus, quando Ele prepara um filho especial, Ele muda. Quando o Covid chegou, eu demorei muito tempo para entender. E quando eu tive Covid e eu quase morri, eu entendi o real motivo do Covid-19 ter chegado ao mundo. E eu sabia que só ia pegar Covid as famílias que precisariam pegar, iam morrer quem precisava morrer dentro das famílias que precisavam ser mudadas. E, de fato, eu saí da minha casa de manhã morta e voltei viva à tarde. E quando eu cheguei na minha casa, foi muito nítido que a minha família era outra. Eu recebi, outra família me recebeu. E, assim, eu olho para uma mãe especial. Ela tem uma vida...
E às vezes, até quando ela é mãe mais velha, o que acontece quando o bebê tem síndrome, por exemplo, síndrome de Down, geralmente é com mães mais velhas. E aí você recebe ali aquele diagnóstico, você olha pra você, isso é muito especial, porque só uma mãe muito especial consegue cuidar de um filho especial, gente. Não porque ele dá trabalho, porque existem crianças que são especiais, mas que são normais. Por exemplo, existe criança que é autismo, que é autista, mas tem só comportamentos diferentes, que tipo é uma criança normal, faz tudo muito acelerado, por exemplo. Então, aí essa mãe, ela é mãe de uma criança especial, ela é muito especial. Porque, gente, é uma fortaleza que só Deus pra explicar. Verdade. Olha só, você na situação que você passou, e quando você fala que você é forte, mulher, eu pensava que era só um pouco, mas é muito. Porque, gente, quando eu tenho padrasto, e, gente, quando eu imagino a minha mãe pensando que eu ia dormir fora de casa, antes da minha mãe casar com meu padrasto, eu acho que ela não dormiria. Acho que ela sentaria na porta da casa e ia falar assim, eu vou ficar aqui. Ela não vai ficar aí, porque... Mãe é um ser divino, né? Sim, e é uma coisa que não dá. Verdade. E você falando, as mães são escolhidas. Quando eu engravidei, eu morria de medo da minha filha nascer especial. Sério? Sim, morria de medo. Por quê? Da tamanha responsabilidade. Eu falava, gente, nunca que eu iria conseguir. Eu tinha muito medo, sabe? Eu via as crianças, assim, em algum lugar. Eu olhava e falava, meu Deus, eu nunca conseguiria ser tão forte, assim. Sim. E aí, Deus foi e me presenteou com a Alice. E na verdade, mais do que isso, é você ser solo. Sim. E além de ser solo, é ser sem rede de apoio. Airi, mas o que é sem ter rede de apoio? Gente, nada. Minha mãe não mora na cidade. Eu, tipo assim, se eu quiser ir em algum lugar e a Alice estiver comigo, eu tenho que levar ela, não tenho onde deixar. Sim. Né? Os dias da Alice estar na casa do pai dela é só aquilo que está no divórcio e não quer mais conversa. Então, assim, você fica meio que vivendo pro seu filho, de fato. Sim. E a Alice, para as pessoas que olham com o cabelo arrumado, vestidinha, limpinha, não é, teve um processo ali por trás, entendeu? Teve uma mãe que descabelou para deixar o filho arrumado, uma mãe com olheira porque tá cansada, porque cuidou do filho. E não é um cuidado simples, uma criança especial. Igual a Alice, ela usa fralda. Por que ela usa fralda? Ela não tem essa cognição na cabeça de vou fazer xixi, vou segurar. Ela não consegue, ela não tem a força na musculatura. Então, assim, ela ainda usa fralda, ela não come sozinha, ela não toma banho sozinha. Se eu deixar ela numa calçada, numa rua, ela atravessa correndo, ela não sabe o que é aquilo, ela não entende o que é aquilo. Então, tipo assim, é na minha inteira responsabilidade o tempo inteiro. E aí ela estudava ano passado integral. E eu falei, eu meio que me encobrei. Eu falei, cara, eu preciso me dedicar um pouco mais. Eu preciso abrir mão um pouquinho mais do meu tempo. Sim. E assim, hoje eu sei que é a questão do meu trabalho, essa questão dos modeladores, de eu ser microempreendedora, é uma coisa de Deus, cara. Foi um plano que Deus traçou pra você. É engraçado que o amanhã a gente não conhece. Quando Deus faz hoje... Igual quando você saiu da loja e tudo aconteceu na sua vida, eu fico imaginando Deus sentado, falando assim, calma, você vai vender tudo aqui. Porque lá na frente, você vai precisar desse dinheiro aqui. Plano. Você vai precisar desse dinheiro, você vai precisar dessa carteira de clientes que você está construindo aqui. Porque lá na frente, eu sei o que Deus sabe o que acontece. Aquele velho ditado que chega a ser clichê, mas que Deus escuta aquilo que os nossos ouvidos não ouvem. E Deus vê aquilo que os nossos olhos não vê. Verdade. Então, é muito nítido olhando para isso. Porque quando você passava por esse processo... Eu não entendia. Você não entendia naquele momento. Exatamente. E aí, lá na frente, quando tudo aconteceu e você se viu forte, eu imagino você olhando e falando assim, cara... Hoje. Ontem, agora aqui na minha frente, falando assim, eu grávida, meu maior medo era ter uma filha especial. E tá aí, minha filha especial.
E assim, eu tenho todos os motivos para agradecer a Deus diariamente, cara, diariamente mesmo, assim, porque quando eu acordo, que eu olho pro meu celular, já tem, tipo assim, várias entregas, várias clientes, eu falo, cara, todos os dias Deus usa pessoas para me abençoar também. Sim. Porque se eu tivesse que estar trabalhando, né, de outra forma, em uma empresa, não sei, eu não teria esse tempo de me dedicar para Alice. Sim. E principalmente por ser mãe solo, entendeu? Então, não é fácil, mas é aquele negócio. Todos os dias eu acordo e penso, cara, não é impossível, eu vou conseguir. E um desafio, e eu falo isso como empresária mesmo, o desafio do empreendedor, gente, e isso é uma coisa que o mundo, às vezes, quem quer empreender, porque existem aquelas pessoas que nasceram de fato para empreender. Uhum. E existem aquelas que não nasceram para empreender, gente. Não adianta vocês falar que nasceu, porque quem não tem o dom para empreender, não adianta. É o dom da venda, né? Não vai conseguir, gente. Ela vai chegar ali e não vai dar certo. Ela pode até dar passos, mas lá na frente não funciona. Porque é muito desafiador. Uhum. Porque, gente, você tem mês que... E principalmente para você que é solo, que tem uma filha que é especial, está aqui sozinha. Aí o mês que você não vende nada. E o mês que não entra nada. E você faz o quê? Você corre pra quem? Entendeu? Tipo assim, você olha, me colocando no seu lugar, porque eu passei por essa situação. É uma tamanha responsabilidade. Sim, porque, tipo assim, na minha situação, quando eu me vi nessa situação de, tipo assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho salário, eu não tenho plano de saúde, eu não sou CLT, eu tô no meu quadrado ali, mas acabou o dinheiro. Eu não tenho mais nenhum centavo. Tá tudo certo. Eu tenho um lugar pra dormir, eu moro com os meus pais, eu tenho comida, tá tudo certo. Não vai me faltar nada. Agora, se você paga aluguel, como é que você vai pagar um aluguel? Se você paga uma prestação de um carro, como é que você vai pagar a prestação do carro? Sua água, sua energia. Aí, não tem. Roupa, fralda. Sim, fralda. A fralda para uma criança igual a Alice, que o uso é bem maior. Sim, entendeu? E aí você se coloca nessa situação. E, gente, você empreender na realidade que você vive é corajoso. É corajoso. Eu não falo nem que é desafiador, porque empreender já é desafiador, mas é corajoso. E o difícil de tudo isso não é o empreender em si. Porque conseguir empreender, qualquer pessoa consegue comprar alguma coisa e querer vender alguma coisa. Sim. E tô empreendendo. A questão é manter o seu negócio de pé. Sim, porque você precisa... Né? Isso é muito difícil, entendeu? E, na verdade... Eu não vou mentir pra você, já teve pessoas que eu já escutei falando, ela faz book rosa, porque eu conseguia fazer tudo e me manter. E isso, além de todos os problemas que você tem que passar na sua casa, Sim. de enfrentar 1001 leão por dia, às vezes você tá doente, entendeu? Você não tem com quem deixar o filho, assim mesmo você tá trabalhando, você não pode demonstrar para as pessoas que você tá para baixo, porque você precisa estar ali todos os dias em prol do pão de cada dia, entendeu? E assim mesmo ainda, muitas das vezes você escuta comentários desnecessários, que tá vivendo com o dinheiro da pensão, entendeu como que é o negócio? Sim. E muitas das vezes esse tipo de comentário, infelizmente, vem de outras mulheres. E mas aí, eu tenho uma historinha, que ontem eu contava essa historinha lá nas meninas que fazem minha unha. E é uma história que eu escutei, eu era muito, muito jovem, e eu levo pra vida. Uma certa vez, não sei se você já ouviu essa história, mas uma certa vez, uma cobra estava no seu lugar e um vagalume começou a rodear. Uhum. E a cobra começou a correr atrás do vagalume. O vagalume correu. Por fim, ele se cansa. E ele diz pra cobra assim, para. Eu vou deixar você me comer. Mas eu preciso entender por que você quer me comer. E a cobra disse pra ele assim, muito simples. Você brilha e eu não. E aí, você olha pra nossa vida e muita gente que às vezes faz comentário maldoso, que manda direct, ou até mesmo que fala da gente pra outras pessoas, são pessoas que elas se incomodam não pelo que você tem. Porque às vezes a gente fala assim, cara, mas eu não tenho nada. A minha vida é uma luta em cima de uma luta. E como é que essas pessoas ainda têm a capacidade de fazer isso? É simples. É porque você tem um brilho e que aquela pessoa, nem se ela quisesse, ela não teria.
E são poucas as pessoas que têm coragem de falar pra você. E isso é uma coisa que eu recebo muito das pessoas que têm a oportunidade de me conhecer e falar pra mim assim, Carmélia, eu queria conseguir ser autêntica, assim, eu queria conseguir chegar e conversar com qualquer pessoa sem nunca ter visto a pessoa. E eu não consigo. Eu sinto uma inveja boa de você. Aí eu brinco naquele momento, mas assim, em outras realidades, você percebe que muitas pessoas olham pra você dessa forma e até mesmo te criticam, te julgam. Enquanto mulheres, por quê? Porque elas queriam ter sua força. Porque elas queriam conseguir ali fazer. Eu falo isso porque a minha mãe, até ela se casar com o meu padrasto, ela foi mãe solo. E, assim, foi um desafio. Eu era criança e, assim, eu lembro muito pouco da minha mãe porque ela precisava correr atrás do pão, ela precisava trabalhar, porque senão ela não conseguia sustentar a gente, ela não conseguia dar o melhor. Então, assim, foram inúmeros sacrifícios, foram inúmeras noites. E assim, é um desafio. Eu admiro muito uma mãe que cria um filho sozinha, gente. Porque eu vou falar pra vocês, isso aí é uma coisa que... Você pode ter seu pai, você pode ter sua mãe, você pode ter seu irmão. Mas todas essas pessoas, mesmo te amando, elas vão ser tóxicas pra você. Porque eu acho que é natural das pessoas que te amam querer... Eu quero te ajudar e eu quero ajudar você a cuidar do seu filho, porque você é mãe solo. E aí junta aquele conjunto e você tem que administrar aquilo tudo. E ainda tem que administrar o fato de você precisar cuidar daquela criança. E depois, como é que você tira aquele vínculo, que você separa, que você tira, que você fala para as crianças, não, agora você vai ser minha. Que foi quando você trouxe sua filha para você e fala para você assim, não, agora a Alice vai ficar comigo. Ela vai chorar noites e noites e noites. E, na verdade, nem foi bem assim, viu? Na verdade, o pai dela simplesmente chegou e falou, olha, ela precisa estar com a mãe, é a mãe, você vai levar e vai criar. Gente, Deus é muito... Tá vendo? Deus não erra. E eu, ok, é assim, ok, aguarda, já passa, tudo certo, tudo certo. Aí tive que enfrentar os leões lá, né, por dia. Eu não tinha opção, de fato, tinha que estar comigo. E mãe, que é mãe, né, sabe que por mais que de todos os trabalhos que eu tenho com a Alice, de todas as dificuldades, não são fáceis. Ah, você chora? Choro. Você se sente fraca? Me sinto. Porque mãe nunca se sente a mãe maravilhosa. Sim. Ela sempre se cobra. E eu me cobro muito. E assim, por mais que eu tenha todos os problemas com a minha filha, mas no final do dia eu deito e falo, cara, venci mais. Você tem a sua filha. Mais um dia. Eu fico assim, olhando ela no quarto dela, deitada, ou quando ela dorme comigo, eu falo, gente, cara, ela tem um quarto de princesa. Aí eu falo, gente, ela tá aqui, ela tá sendo cuidada por mim, eu não tô fazendo tudo o que ela merece, mas eu tô dando o meu máximo, sabe, cara? Você tá fazendo o seu melhor. Eu tô dando o meu melhor, porque chega, assim, final do dia, eu tô, assim, esgotada, cansada. E olha que eu não fico passando isso nas redes sociais. Por quê? Porque lá eu preciso ser uma rede de apoio, assim como muitas pessoas também me apoiam, me mandam carinho, me mandam, olha, Erivânia, vai dar tudo certo e tal. Então, assim, isso é muito gostoso, sabe? Essa ligação, esse apoio. E é assim, amiga, todo dia a gente tá lá. É uma luta diária. Mas é muito importante a gente ouvir histórias. E por isso que eu sempre falo, Erivânia, eu sempre trago pessoas aqui para que elas possam, de fato, contar suas histórias, por conta disso. Porque, às vezes, mães passam por desafios desse, mulheres passam por desafios desse, de falar assim, cara, eu tenho medo. Eu tenho medo de saber se eu sou empreendedora ou não. E ainda tem mais um detalhe, Senhor. Né? Que, como se não bastasse, Deus ainda me abençoou de uma forma surreal ano passado, me apresentando e me colocando no marketing digital. Mulher, porque assim, já estava bom o que eu estava vendendo com a minha loja, faturando e tudo, mas o marketing digital me deu uma possibilidade de estar em casa à noite, dormindo com a minha filha e faturando. Entendeu? Sim. Então, assim, foi algo transformador para mim. Quando eu me vi que em 4 meses eu já tinha faturado 30 mil reais,
sabe? Com o marketing digital. Isso onde, Erivânia? Em casa. Sem com fazer a minha nada. filha, entendeu? E isso foi, até hoje, graças a Deus, tem sido uma bênção grande. E como que foi? na minha Como que você foi vida. parar nesse marketing? Como é que você acreditou? Deus. Porque, gente, é tão engraçado que a gente vê tanto, Erivânia, a gente vê tanta propaganda Sim. e tanta gente falando e você fica assim, não sei se é, não Inclusive, sei se eu não tinha é. preconceito também com esse assunto, viu? Gente, eu sou uma... em relação muito... É pra pagar a língua. A língua, eu Sim, tenho uma amiga amiga. que fala assim, ó, a gente nasceu, foi pra pagar a língua. Que se não fosse pra pagar a língua, a gente nem nascia. Verdade. E quando eu digo preconceito, é porque eu tenho um conceito antecipado, entendeu? Você bem já assim, olhou, já julgou. Já julguei. Pronto. E aí eu tinha visto uma digital influencer falando disso, e eu, gente, que menina chata, velho. Que Eu vou parar de saco. seguir essa mulher, ela é muito chata. Tá querendo ganhar dinheiro da gente, que não sei o que, que não sei o que. Aí, por fim, ela foi falando e foi mostrando o resultado e recebendo placas de 10, de 15 mil. Eu falei, cara, não é possível. Eu vou... Aí eu fiquei matutando aquilo, sabe? Bem do Goiásão, matutando, igual diz minha mãe. Sim. Quebrando cabeça com isso. Aí eu falei, quer saber? Não, aí eu peguei, à noite eu tive um sonho, que eu olhava assim a tela do meu celular, tava cheio de comissão. Aí eu falei, acordei cedo, liguei pro Vitor Hugo, falei, eu vou entrar nesse negócio do marketing digital. E eu tava com a prestação do meu peito. Senhor. Sim, a prestação do silicone. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro da prestação e vou investir nesse treinamento e vou entrar para esse negócio. Eu vou fazer uma loucura. E entrei. Fiquei estudando durante uns 12, 15 dias. E aí, com 15 dias, comecei a aplicar as estratégias que eu tinha aprendido no treinamento. Amiga, foi surreal. Em um dia, eu tinha feito mais de R$1.000. E aí, foi indo. E aí, chegou para mim a placa de 10 mil também. E aí, eu fiquei muito feliz. Fui até para uma convenção em São Paulo sobre marketing digital. E, assim, de lá para cá, tem sido, assim, surreal na minha vida. Gente, porque que é incrível. essa questão de você trabalhar com produtos físicos online, sem precisar ter estoque, nada. É simplesmente você realmente ter, igual o treinamento me ensinou ali, 14 formas diferentes de você trabalhar no marketing digital. E são diferentes mesmo, de você aparecendo ou não. Muita gente fala, Iri, mas você nem aparece, você nem em relação a isso. Inclusive, recentemente, eu quase nem tô falando lá no meu Instagram sobre o marketing digital e continuo faturando. Por quê? Porque, gente, é uma coisa, assim, muito, muito, muito boa. E hoje em dia, querendo ou não, né, a nossa realidade do mundo atual, tá todo mundo migrando para as redes sociais, Sim, né? sim. Muitas lojas estão fechando. O futuro do mundo é realmente o online, Sim. né? Tem muitos cardápios já online. Você chega, já não tem mais garçom. É Sim. o cardápio online. Você pede, pronto. E isso é marketing digital, entendeu? Sim. Então, assim, é um mundo que está crescendo. Sim. E que para as mães que são, né, mãe de crianças especiais, ou mães que precisam estar com o filho e ao mesmo tempo Sim. trabalhar, é uma, sabe, é uma oportunidade. renda, é uma oportunidade. E, gente, muito aonde boa. você ganha 30 mil assim? Sim, verdade. E assim, mas aí entra aquela questão, não é algo fácil, você se dedicou tempo, Se dedica, você com precisa certeza. se dedicar a aprender, a Não entender. adianta, gente, você olhar, nada o que cai do céu é chuva, minha amiga. Nada, Entendeu, né? nada cai do céu, a não ser chuva mesmo, porque as pessoas olham e falam assim, mas é muito fácil, ela tem muitos seguidores, que não sei o quê, então ela usou isso. Não, gente, tem estratégias e estratégias, você realmente precisa, Sim. não é ficar em casa, e o que eu digo, gente, trabalhar online e da sua casa é o mais difícil. Porque requer disciplina. Gente, Sim. é muito difícil Muito ter difícil. disciplina. Cara, eu tenho um horário pra acordar. Não sei se você já Sim, ouviu, sim. eu gravo lá coando meu cafezinho e tomando meu cafezinho. Por quê? Porque se eu ficar em casa, na cama, ali, eu não consigo trabalhar. Sim. Então eu levanto, faço meu café, tomo meu café, faço meu devocional. E aí começo a atender minhas clientes nas redes sociais, começo a postar, começo a mostrar meu produto. E é assim, cara. Não adianta você ficar em casa e falando assim, tô com a loja online. Uhum. As coisas vão acontecer agora. Não é assim. E não acontece, E gente. mais difícil do que loja física, porque loja online é você que tem que mostrar para o seu cliente. A loja física, o cliente vai até sua loja. Sim. Então, ela vê ali seu estoque, seu produto, entendeu? E na loja online, se você não mostrar, você não vende. É bem por aí. É um desafio. É um desafio. Olha, eu só trouxe mulheres aqui, gente, desafiadoras esse mês. Porque cada uma pegou um desafio diferente. A gente teve uma biomédica que largou de biomedicina pra moda.
Teve médica que ela encontrava, buscava resposta e ela não achava. Por fim, ela falou assim, eu quero o mais desafiador que existe. Ela entrou para a neuropediatria. E agora você vem aí que, além de você empreender, você ainda aceita um desafio do marketing digital, fora os desafios que você enfrenta na sua vida pessoal. Sim. Gente, é só mulher de milhões que tem nesse podcast. Tá vendo por que o nome é Encontro de Milhões? Porque são histórias de milhões. São histórias, assim, extremamente motivadoras. E antes de começar o podcast, eu falava pra você, né, que é muito engraçado, porque não tem um dia que eu não saio daqui, assim, de boca aberta. Porque são histórias, assim, por mais que a gente escute as suas histórias nas redes sociais, por mais que a gente participe ali de alguns desafios que você vive nas suas redes sociais, não existe, gente, nada do que você tá aqui na minha frente, olhando pra sua cara, e você me contando essa realidade que você mostra ali, tipo, takes dela. Uhum. Agora não, eu tô ouvindo de você aqui desafios que eu fico assim, gente, eu não seria capaz de passar por nada disso. Mas aí é onde você olha e fala assim, não, cara, você consegue. Consegue. Você consegue, por mais que você... Eu não sei... A gente não nasce pronto, mas a gente se prepara. Deus prepara a gente. Sim, e é muito engraçado. Aquela frase que você coloca o pé e Deus te dá o chão, é basicamente o que você vive na pele todos os dias. Porque você dá um passo e Deus te dá o chão. Porque a situação, a realidade, e você sempre está de cabeça erguida. Então, assim, você de fato é inspiração para muitas mulheres. E, assim, como eu disse para você antes de começar, se a gente ficasse aqui, a gente ficaria tempos e tempos conversando. Porque eu amo conversar. E aí, eu olho e falo assim, gente, quando eu falo para as pessoas que o tempo é 1 hora e pouco, as pessoas ficam assim, nossa, eu nem tenho assunto para esse tanto de tempo. Quando eu falo, gente, nosso tempo está chegando ao fim, ninguém acredita. Fica, mas já deu isso tudo. E antes da gente encerrar, Irivânia, eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz, mas você já disse, mas eu vou te fazer essa pergunta. Qual que é o seu propósito hoje? Quando você olha para a Irivânia assim, qual que é o propósito da Irivânia? Na verdade, Carmiele, eu acho assim que eu tenho feito o meu propósito, sabe? Não se tornou mais um objetivo. Sim. Mas é um momento que eu tô vivendo mesmo, de fato, sabe? Sim. De passar algo positivo para as pessoas, de mostrar o que realmente eu sou, ao invés de julgamentos alheios, porque isso acontece demais. Tem muita gente que... E essa questão, sabe, das pessoas julgarem por você ser sozinha ali e tal. Então, hoje, para mim, o meu propósito mesmo é encorajar as pessoas. Sim. Se eu posso, eu não sou diferente de você. Sim. Eu não sou melhor que você. Entendeu? Sim. Então, as pessoas olharem e falarem, cara, se ela consegue, eu também vou conseguir. Eu também quero. E tirar as pessoas do comodismo, sabe? Porque, por mais que tenha desafios a nossa vida diária, mas a nossa vida se torna... nada quando você não faz nada por si mesma, entendeu? Porque ninguém vai fazer por você. Então, a partir do momento que as pessoas que vê o meu real objetivo hoje, que é inspirar as pessoas, as mulheres principalmente, fazer com que as mulheres tenham aí, né, decisões próprias, o direito de ir e vir, de trabalhar, de estar onde quiser, entendeu? Sim. E isso é muito grandioso para mim. E, inclusive, eu escuto muito feedbacks em relação a isso. Olha, Irivânia, você me encorajou, olha, eu tô conseguindo e tal. E isso, para mim, eu olho e falo, cara... eu estou conseguindo fazer o meu objetivo. Que isso, hein? Hoje. Gente, é muito legal. Eu te fiz essa pergunta, porque eu sempre faço essa pergunta para os convidados. Porque o nosso propósito diz muito sobre aquilo que a gente é, onde a gente quer chegar. E o que a gente tem feito para chegar no seu propósito. E eu acho que essa terra somos todos passageiros. E se for para você passar por aqui, Deus não ia te dar a chance de ter uma filha especial, de passar por tudo que você passou e ter essa história para contar, se não fosse para você poder fazer a diferença na vida de outras tantas pessoas. Então, você é mais que escolhida. Amém. Mais uma vez, eu quero te agradecer pelo seu sim. Obrigada. Por você ter vindo, por você partilhar a sua história, por você poder, assim, chegar hoje e estar pronta para contar essa história, assim, com tanta paz.
Porque, gente, vocês não estão aí para vocês verem a paz que ela transmite quando ela conta essa história. E qualquer outra mãe talvez contaria essa história com um pesar, contaria essa história talvez com uma tristeza, ou com qualquer sentimento. E é muito nítido que falar sobre isso para você, enquanto eu me emocionava aqui por dentro, já disse para vocês que isso é muito difícil, mas enquanto eu me emocionava aqui por dentro, você fala isso com muita paz. Então, percebe-se que você supera seus desafios todos os dias. Então, que você continue assim. Essa mãe de milhões, essa empreendedora de milhões e que você continue alcançando muitos corações. Amém. E, assim, é aquele negócio, né? A gente tem que levar a paz por onde a gente anda, né? Não adianta a gente falar que tá com uma paz dentro da gente, as pessoas não sentem isso. E, inclusive, assim, é igual eu sempre, por mais que eu chegue na minha casa no final do dia cansada, mas é aquele negócio de você entrar e falar, ai, tô com a minha filha, tô com a minha casa do jeito que eu gosto, tô na minha paz agora, eu tô em paz. E essa paz é algo que você realmente é de dentro para fora. Sim. Né? E realmente eu tô num momento, assim... Hoje, eu posso bater no peito e falar, cara, eu tô no meu momento de paz. Percebe, claro gente. Que, assim, tenho muito ainda que viver, tenho objetivos, né? Claro. Sei onde eu quero chegar, gente. E, assim, não tem tamanho não, viu? Mas vai longe. O céu é o limite. O céu é o limite. E, assim... Tô muito feliz, sabe? Tô muito grata a Deus por todas as oportunidades, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por todas as pessoas que Ele tem colocado na minha vida. E... é aquela questão de questiona ou adora, né? Aquele hino. Sim. Então, você tem que adorar, gente. Só adore. Se eu tivesse questionado... Claro que é aquele negócio, gente. Você começa assim, então, Deus... obrigada. Porque, eu tenho o assim, hábito de reclamar falando assim, obrigado, Deus, pelo trem que deu errado. Obrigado, Deus. Não, ultimamente, quando eu falo alguma coisa, eu falo assim, Deus, tô reclamando não, viu? Mas sabe aquele negócio, tipo assim... Gente, ninguém é de ferro, ninguém é perfeito. Mas sabe aquele negócio assim que... Se eu for hoje pensar em tudo que eu vivi lá atrás, cara, Deus sabia de tudo. Ele já tinha um plano. Enquanto isso, Edivane, deixa eu pegar o nosso quadro para você poder deixar o seu autógrafo. Olha! Nossa! Nossa participante que você passou por aqui. Gente, a Amanda tá chique, hein? O seu recadinho para nós. Será que... Fico gente, muito feliz. Tudo. Colocar aqui, ó. Claro. Ó, pode escrever à vontade aí. Letra bonita aqui, hein? Que responde. Só tem gente importante nesse quadro. Só tem gente que tem história para contar. Gente, mais uma vez, quero agradecer todo mundo que participou essa semana, esse mês, desde quando começou. Quero agradecer os meus 100 inscritos. Comecei um canal com 1 inscrito e hoje nós temos 100 inscritos. Às vezes, para algumas pessoas vão dizer, não é nada. Não, para mim é muito, muito gratificante, porque 100 pessoas entraram no meu perfil, 100 pessoas ouviram as histórias que eu tenho trazido todos os nossos encontros para poder levar um pouquinho da experiência delas para vocês. E assim como eu tenho feito com outras pessoas, que vocês continuem nos acompanhando, continuem partilhando disso e aprendendo, gente, porque nossa missão é alcançar um coração por dia no nosso encontro de milhões. E é isso aí, eu quero agradecer, tá? Mais uma vez pelo convite, pelo espaço de estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre a Eriveste, a Erivânia, a Eriveste Modeladores, a Erivânia Mãe. E é um prazer estar aqui enorme, tá bom? E que Deus abençoe aí o programa, muito sucesso, muita luz e que venham realmente pessoas aqui que possam fazer a diferença na vida de todo mundo que está assistindo. Amém. Vai vir muitos convidados de milhões. E, as portas estão abertas. Em breve você volta pra gente conversar sobre muitos assuntos. Eu vou fazer um tour, depois eu volto trazendo o povo de novo. Combinado, então, tá bom, viu? gente? Então, um beijo. Até o nosso próximo encontro. Beijão. Tchau, tchau. Acho que eles abandonaram a gente no ar. Ainda bem que a gente não tá ao vivo. Ainda bem que corta, né? Por favor. Ele não faz corte, não, mas ele abandonou a gente. Sextou, meio-dia, quem fez, ele foi embora. Quem não fez, não faz mais. Socorro. Weber, cadê você? A gente ainda tá ao vivo, travou, o que acontece? Aí vira pra mim e falou assim, não gravou. Já pensou? Acabou? Tá bom. É porque a gente
dei um tchau aqui, eu fiquei assim, ué, ainda tá gravando aqui, mas ele... Aí você corta, né? Ah, tá. Que eu falei, pronto, deu certo? Deu, ele corta. Mulher, deixa eu te dar um abraço, que coisa mais linda.